Senhor com alegria, porque Ele vive e Ele ressuscitou. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Nos diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o Senhor libere entendimento sobre nós, sobre esse texto hoje, em nome de Jesus. Paulo cita aqui, geralmente quando nós participamos da ceia, é a segunda parte desse texto que normalmente é lido. Porque eu também vos entreguei na noite que o Senhor Jesus foi traído. É geralmente a partir daí. Mas o Senhor me chamou a atenção para o início. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse texto. E o início desse texto, a partir do verso 17, ele começa a nos explicar que naquele tempo a igreja primitiva não ceava como nós ceamos hoje. A igreja primitiva chamava uma refeição. Era um culto chamado, na verdade, não era uma comunhão. Chamavam um culto de comunhão, um culto de confraternização, um culto ágape, um culto de amor. E em meio a esse culto, onde eles realmente tomavam uma refeição juntos, havia um momento para a ceia. E é por isso que logo no início, a gente vai pregar bem textual hoje, fique com a Bíblia aberta, no início Paulo está dando uma chamada ao povo de Corinto. Ele está chamando a atenção. Ele está dizendo aí, vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Verso 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisão entre nós. Aqui no verso 18 ele diz assim, a divisão que vocês têm lá, não pensando do mesmo modo na igreja, quando a gente reúne para comer, aqui nesse outro lugar, tudo indica que não era o templo, devia ser a casa de alguém, algum outro lugar,
ele diz, quando vocês se reúnem, a divisão aparece aqui também. E a falta de comunhão, ele diz, aparece aqui também. Ele coloca no verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele começa a explicar dessa refeição. Verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também tem quem se embriague. Ora, se ele estivesse falando apenas da ceia do Senhor, um cálice que fosse de vinho que eles tomassem não iria embriagá-los. Ele estava falando de uma refeição onde eles não esperavam uns pelos outros. E à medida que o verso 21 transcorre, diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Então ele diz, era lá que vocês deveriam fazer isso, e aqui deveriam se juntar em amor e um servir ao outro. E aí ele diz, ele continua, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Eu, estudando, eu entendi que os mais abastados levavam muito alimento e fartura para encontrar com aqueles irmãos que nada tinham ou que tinham pouco, e eles deveriam o quê? Juntar tudo. Hoje aqui em Cachoeira chama junta panela, né? Era mais ou menos isso. Juntar tudo que cada um trouxe e comerem juntos. E o texto está dizendo que os mais abastados chegavam com aquela comida maravilhosa e eles comiam primeiro. Quando chegavam os que não tinham a mesma condição, eles não tinham o que comer. E é exatamente isso que segue quando o texto diz, os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Paulo está chamando a atenção, ele diz, quando vocês se reúnem para comunhão, aquilo que um tem, libere sobre o outro. E uma das questões que Deus estava me dizendo aqui, é que nessa época falava de comida, hoje a gente fala, o que eu tenho para oferecer? O que você tem para oferecer? Porque aí é esse movimento de corpo, o corpo de Cristo. E sem isso, nós na verdade não expressamos o amor de Deus através de nós. E aí sim, depois que ele chama a atenção desse povo lá de Corinto, ele começa então a instruir sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele comeu o pão. É interessante, né? Jesus, na noite em que ele foi traído, ele ministrou a primeira ceia. Ele instituiu isso, ele tinha feito uma refeição ágape, e no meio a essa refeição, ele ministra a ceia. E interessante, ele serve a ceia a todos, inclusive a Judas. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas nós vamos entender aqui no texto que a responsabilidade de quem faz parte da ceia é individual. Não é aqui, não sou eu, não é algum diácono que vai dizer quem pode e quem não pode. Cada um de nós, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem. E aqui é o que ele começa a dizer. E aí no verso 23 ele diz, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É exatamente assim que nós devemos participar da ceia, em memória desse Cristo vivo, que nos deu liberdade, que apagou os nossos pecados, nos cobriu com a unção maravilhosa e sobrenatural dele e nos fez mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aqui é importante nós identificarmos como está a nossa vida. Tempo de ceia é tempo de observarmos como está a nossa vida. Paulo aqui nesse início, ele está reprovando a vida de muitos irmãos da igreja de Corinto. E aqui cabe uma pergunta que não quer calar. Deus tem aprovado nossas ações? Deus tem aprovado tudo aquilo que nós temos feito? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje, Páscoa, mais do que nunca, nós estamos anunciando não só que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Ele venceu a morte e por isso ele nos coloca numa posição diferente em relação às trevas, mesmo vivendo ainda nessa terra, em nome de Jesus. A ceia, ela faz parte das ordenanças. Na verdade, Deus nos deixou duas ordenanças: o batismo e a ceia. São essas duas ordenanças, mas não devemos fazer de qualquer forma. O nosso ministério, o Ministério Edificando Lugares Assolados, ele não acredita na transubstanciação. O que é a transubstanciação? São aqueles segmentos denominacionais que entendem que quando você colocar o pão na boca, ele vai se transformar na sua boca em um pedaço do corpo verdadeiro, do corpo natural de Cristo. Isso é a transubstanciação. Os romanos acreditam na transubstanciação, por isso não mastigam a hóstia, por isso eles deixam ela derreter ali no céu da boca, porque eles entendem que estariam mastigando o próprio corpo de Cristo. E nós entendemos que na palavra não há base para isso. Então, nós não acreditamos em transubstanciação. Nós acreditamos sim que Cristo está presente aqui, Ele está conosco, Ele vive em nós. A Bíblia diz isso, Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. Então, Ele está aqui. Ele está, mas o corpo dele, quando a gente coloca o pedaço de pão na boca, não se transforma na carne verdadeira dele. Então não acreditamos na transubstanciação. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis, e em parte eu creio, nas festas de amor isso aparecia. Vamos ler a palavra do Senhor em Judas. O livro de Judas só tem um capítulo, então a gente fala Judas 12. Eu, na verdade, vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Essas festas de fraternidade que vocês fazem, que o livro de Judas está dizendo, são essas comemorações, essas refeições, onde uns traziam a comida, o alimento, a bebida, e trocavam, ali em comunhão com os demais irmãos. E Judas continua falando: vocês estão comendo de maneira desonrosa. Por quê? Porque eles não esperavam uns pelos outros. Eles comiam e deixavam outros sem. São pastores que só cuidam de si mesmos, são voltados para si próprios. Essa é a palavra de Judas. São nuvens sem água, não têm fertilidade, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos. Palavra difícil, né? Árvores de outono sem frutos. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. O que aconteceu em função dessas festas, onde havia essa refeição, essas festas de amor e a ceia? Aos poucos, por conta dos abusos que eles faziam, da confusão que eles provocavam, isso foi parando. E a ceia se tornou como é hoje, na maioria dos lugares. É um movimento separado do movimento de uma refeição. A maioria das igrejas hoje fazem a ceia como nós vamos fazer. O que não impede de nós nos desafiarmos a voltar a um modelo original, porque não há nada que proíba de nós promovemos uma grande refeição e nessa refeição cearmos novamente juntos, mas aí com o coração rendido e ministrado pelo Senhor em verdadeira comunhão, em inteireza de coração. Versos 28 e 29 dizem assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A Bíblia, ela não nos orienta a ficarmos interrogando o pecado de ninguém, mas a Bíblia orienta, para nós examinarmos
e participarmos da ceia. Quando nós nos examinamos, às vezes a gente pode encontrar alguma coisa que venha contra nós. E o que a Bíblia diz não é que a gente não tenha que tomar a ceia. A Bíblia fala para nós examinarmos e nos consertarmos. E à medida que nos consertarmos e recebermos o perdão do Senhor, e aí sim nós vamos participar da ceia. Então o que a Bíblia orienta não é você se examinar daqui a pouco e eu estou com isso aqui, falho na minha vida, e não tomar do pão e não tomar do cálice. Não, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome. Eu tenho que me examinar, me corrigir, orar, pedir perdão ao Senhor, acertar minha vida e participar da ceia. A cada ceia, o Espírito de Deus nos saculeja e nos diz: ei, Lucília, como é que está a sua vida? Eu quero que você viva a santidade. Hoje, pela palavra, começa a festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Nós temos estudado isso no Edificando Quarta. A festa dos pães asmos, ela começa exatamente no dia seguinte à Páscoa. Então, hoje é Páscoa, amanhã, de amanhã, uma semana, são 7 dias, a Bíblia orienta a festa dos pães asmos. E o que é a festa dos asmos? É uma festa de santidade, é só isso. Nós vamos comemorar em jejum e oração. Convocamos aí quarta e sexta, jejum e oração. Vamos estar aqui quarta noite, sexta noite, orando ao Senhor e jejuando na parte da manhã. Então, por quê? O que são os pães asmos? Hoje, na verdade, nós compramos pães asmos para a ceia, né? Na verdade, eu acho que seria muito interessante que a gente comesse sempre pães asmos, porque nos lembra da necessidade de uma vida em santidade. E os pães asmos têm esse nome. Por que ele é diferente? Porque ele não tem fermento. A Bíblia fala que um pouco de fermento ele leveda a massa. Se nós abusarmos aí do fermento, nós vamos estragar a massa. E o que é o fermento no mundo? É toda a vida de pecado, é toda situação que tira, rouba a presença de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então hoje nós vamos participar da ceia com os pães asmos, os pães sem fermento, profetizando sobre nós uma vida de conserto, profetizando sobre nós uma vida diferente, profetizando sobre nós uma vida restaurada, em nome de Jesus. Qualquer área da sua vida que você identifique dificuldade, hoje é tempo de começar a pedir ao Senhor que a luz dele comece a tirar de lá toda a treva, em nome de Jesus. Romanos 6, verso 14 nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Hoje é tempo de tomarmos uma posição no mundo espiritual e começarmos a colocar debaixo dos nossos pés toda a condição que nos atrapalha de fluir mais em Deus e na santidade do Senhor. Quando a gente olha para trás e percebe alguma coisa que nos incomodava, que manchava a nossa situação diante de Deus, o nosso caráter, algum pecado escondido, algum pecado oculto, ali é hora da gente olhar para trás, pedir ao Senhor que nos cubra com o sangue dele, que nos dê condição de sermos mais do que vitoriosos e dizermos ao pecado: aqui disso eu estou liberto, eu não tenho mais nenhum comprometimento contigo, disso eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. Precisamos dizer no mundo espiritual todos os dias: você perdeu. Você perdeu. Em Cristo eu sou mais que vitorioso, que vitoriosa em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23 nos diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos na horizontal, ou melhor, na vertical. Nos relacionamos com Deus na vertical. Recebemos de Deus para quê, irmãos? Para liberarmos na horizontal. Então nós recebemos na vertical e liberamos na horizontal na direção
do corpo de Cristo. Então, quando nós não damos conta disso, nós estamos comprometendo a visão liberada da palavra sobre nós. 1 Coríntios 11, 27 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Participar da ceia indignamente é não discernir o corpo de Cristo, é não discernir o sacrifício de Jesus. Só aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus devem participar da mesa do Senhor. Por quê? Porque eu entendo o que eu estou fazendo. O culto é racional, eu preciso ter entendimento disso. Eu entendo que Jesus morreu por mim, eu entendo que Ele me libertou dos pecados e eu entendo que eu posso acessar a presença do Pai diretamente. Agora, discernir o corpo de Cristo também é estarmos na direção horizontal, estarmos amando e servindo aos nossos irmãos. Quando eu vejo a sua família aqui, irmã Jodelina, eu vejo esse amor de Deus em movimento. Eu entendo perfeitamente isso. Vocês estão vivendo isso que a gente está falando aqui. A irmã orou dizendo que não sabia muito o que Deus tinha feito, por que Deus tinha trazido. Se não tivesse mais nada, seria isso. O amor em movimento, sabe? Vocês recebendo de Deus direção e transbordando para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11, 30 diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, há muito tempo eu tenho tido desejo de pregar sobre esse versículo. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. As pessoas que tomam a ceia do Senhor indignamente, sem se examinar, sem pedir perdão, não é ter culpa, é acertar. Quem toma o corpo do Senhor, através da ceia, e o cálice, bebe do cálice do Senhor indignamente, tem uma consequência. E a Bíblia é muito clara: fraqueza, doença, morte prematura. Aqui o texto diz claro: por isso, por essa razão, há entre vós muitos fracos, pessoas que vão se enfraquecendo, muitos doentes. Esses doentes aqui são as doenças provenientes do pecado. Então, não é qualquer doença. Há doenças que são fruto do mundo caído. Aqui tem bactéria, tem vírus no mundo, então, em algum momento, a gente acaba contraindo alguma doença. Não é essa doença que está dizendo aqui. Essa doença, fruto da ceia indigna na nossa vida, é aquele fruto de hamartia. O que é hamartia? Hamartia é a nossa natureza pecaminosa. E como nós somos corpo, alma e espírito, e na verdade a Bíblia usa esses termos ao contrário, a Bíblia diz que nós somos um espírito que tem uma alma e habitam no corpo. As doenças do corpo são essas que eu falei antes, daqui da terra, que de alguma maneira somos contaminados por ela. As doenças da alma são as psicossomáticas, que começam na nossa alma, começam no nosso emocional e acabam comprometendo o nosso corpo. Mas existem as doenças que têm um nome diferente, hamartiagênicas. Essas doenças hamartiagênicas são frutos do pecado, consequência do pecado. Enquanto eu calei o meu pecado, o que o salmista diz? Envelheceram os meus ossos. Doença hamartiagênica. Então são frutos de quê? Pecados não confessados, culpas que a pessoa traz sobre si, porque não confessa, esconde de todo mundo e não acerta. Então algumas doenças, elas são provenientes do espiritual. E quando a Bíblia diz não poucos que dormem, está falando daqueles que morrem prematuramente. Muitas coisas, isso dá uma palavra grande. Muitas situações na Bíblia, como quebra de princípios, podem ocorrer a morte prematura. Honrar pai e mãe, por exemplo, a Bíblia diz que se nós honrarmos pai e mãe, nós vamos ter o quê? Prolongados os nossos dias na terra.
Significa que quem desonra os pais corre o risco de quê? De terem a sua vida abreviada, de terem a sua vida encurtada. Então não é só a ceia que libera essa condição de dificuldade. Aqui o ponto principal não é temermos, o ponto principal é acertarmos a nossa vida com Deus. Gálatas 6, versos 7 e 8 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos semear certo? Vamos semear na terra fértil do Senhor Jesus. Eis a razão, porque há fracos, doentes e não poucos que dormem, mas aqui no nosso caso, em nome de Jesus, não será assim. Vamos profetizar nessa ceia hoje, pessoas fortalecidas no Senhor, pessoas curadas no seu corpo físico, de mazelas do corpo, em nome de Jesus, e pessoas com longevidade para fazer a obra, para abençoar o reino, para ir além, dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos. Passe a sua vida limpo agora com o Senhor. É você e Deus.